Posina, a nova Guajirim da Vila Gagelna, com seu espírito aventureiro, curiosidade e uma tripulação fiel, saem da terra de Brasil e voltam para Portugal. E é Brasil mesmo, com esse negócio o autor especificou aqui, foi uma das coisas que ele especificou. Será uma surpresa a coroa portuguesa rever as naus que haviam sido roubadas de volta. Mas o estado de guerra contra Castela não os deixa em paz, principalmente o príncipe João, que comanda a resistência da Lusitânia. O autor deixa claro que a história se passa mais ou menos em 1490, só que num universo um pouco diferente do nosso, né? Uma readaptação aí da nossa história. Enfim, como a sinopse é curta, eu vou dar uma lida aqui na observação do autor para a gente poder entender melhor aqui o contexto e poder analisar melhor a história. O ponto principal da história seria o romance da Posina e do príncipe, por causa que, na cabeça dele e de outros homens, tem que ser melhores que mulheres. Isso enquanto a Posina e outros da tribo dela não ligam para isso. Tanto que ela se apaixona pela gentileza e as tentativas que o João faz para se provar melhor, que ela acha engraçado. E o João se apaixona pela personalidade da Posina, além de acabarem tendo gostos parecidos. Pelo que eu entendi, esses nomes, eles são nomes talvez indígenas ou algo assim. Pelo que eu pude entender, tipo assim, seria como se os colonizadores, né, os primeiros que descobriram, entre grandes aspas, o Brasil, tivessem enfrentado os índios, talvez sido capturados, mortos, ao invés de realmente o Brasil ter sido colonizado ali, os índios, os indígenas, né, enfim, tivessem capturado ali os navios, né, as naus, e tivessem ido de volta ali para Portugal, talvez para declarar guerra ou alguma coisa desse tipo, né? Um estado de guerra contra Castela não os deixa em paz, principalmente o príncipe João, que manda a resistência da Lusitânia. Ok. Então é isso mesmo. Então eles vão lá meio que para causar guerra. E aí, pelo que eu pude entender, a Posina, que é a líder ali dessa tribo que está indo declarar guerra contra a corte portuguesa, a ideia da história é que ela se apaixone pelo príncipe João, que está ali do outro lado, né, da guerra. Então você vai ter uma relação assim, pelo menos é isso que eu consegui entender. É interessante como que pode ser trabalhado essa relação. Claro que tem uma certa dificuldade, porque geralmente para a gente poder trabalhar, né, principalmente numa história de romance, onde aqui fala que o ponto principal da história é romance, então não tanto a guerra, mas claro, o pano de fundo da história é a guerra, né, então esse conflito político precisa ser desenvolvido de alguma forma e tal, com as estratégias, todas aquelas coisas de ataque, defesa e tal, todas essas coisas que vão envolver a guerra ali, mas o principal ponto é criar esse laço entre a Posina e o João, e isso é muito difícil quando você tem personagens que, por exemplo, não interagem. Então, uma das coisas clássicas que são feitas em histórias onde você tem um contexto de guerra, ou seja, um contexto de separação, e o objetivo da história é trabalhar da união de dois personagens que estariam separados por conta do contexto de guerra, né, de separação, ou fazer esses dois caírem em alguma situação onde eles fiquem codependentes um do outro, de modo que cada um pode conhecer o outro mais a fundo, de modo, né, que ele não vai ter só aquela visão caricata, supérflua, superficial do inimigo, né, mas sim conhecer a pessoa por detrás da imagem do inimigo. Ou outra forma é um deles ser capturado, por exemplo. Então vamos supor que o príncipe João seja capturado ali pela tribo da Posina, e aí ao interagir com ele ali, sendo prisioneiro, tentando extrair informações dele ou coisas do tipo para a guerra, ela acaba ali conhecendo, achando interessante, se apaixonando por ele, e aí que ela vai percebendo que, beleza, talvez a corte ali, quem está no comando, seja um bando desgraçado que mereça ser deposto de lá, mas talvez não são todos ali que mereçam morrer ou algo do tipo, né? Geralmente o contexto e o objetivo de fazer algo assim numa história é você tentar humanizar ali um pouco os lados para você chegar numa conclusão no final da história de que guerra nunca é maneiro, guerra nunca é uma parada legal e morre muito mais inocentes do que culpados em qualquer guerra, né? Geralmente o culpado sei lá, são os reis, e os reis são os que menos vão morrer em guerra, né? Você vai ter milhões
de mortes de soldados ali que não tem absolutamente nada a ver com o motivo pelo qual aquela guerra está acontecendo, mas são eles que vão pagar com a vida. Então, geralmente nas histórias o objetivo é esse, né? Você parte de um princípio onde você tem um preconceito muito forte com o outro lado, até os personagens terem interação entre si com o lado oposto, perceberem que o lado oposto é tão humano, tão gente quanto o lado aliado, e aí chegar à conclusão de que a guerra não é legal e que talvez eles estejam guerreando por um motivo bobo ou algo assim. Claro, aqui não é necessariamente um motivo bobo, né? Eles foram invadir uma outra terra, etc. Enfim. Aí é um caso um pouco mais complicado, porque daí tem todo o lance histórico e tal, real, que aconteceu no Brasil, massacre, escravidão, todo esse tipo de coisa que fica complicado também na história chegar nessa conclusão assim, né? O problema de quando a gente está fazendo histórias que tem fortes fundamentos, mais que seja uma realidade fictícia, né? Já que realmente os índios nunca foram, os indígenas nunca foram até Portugal nas naus, enfim, para declarar guerra, né? Alguns indígenas foram sim levados para Portugal, mas não nesse contexto. Quando você tem uma história com um pé muito forte na realidade, você acaba tendo que lidar com certas questões da própria realidade ali na sua história, né? Então você não pode simplesmente passar por cima de certos assuntos. Esse é o mal de fazer mangás, enfim, livros, qualquer coisa que tenham fundações históricas fortes. E aqui seria, acho que, um desses casos. Mas eu acho que o principal ponto, já que o foco da história é o romance, é desenvolver a forma como a Posina e o João eles vão se aproximar a ponto de que eles possam se conhecer e possam desenvolver esse romance. E aí, claro, pensar o que esse romance vai afetar para a guerra, né? Como que esse romance afeta o pano de fundo da história, porque não dá para simplesmente, por mais que o objetivo da história seja desenvolver o romance, simplesmente focar no romance e esquecer que tem uma guerra acontecendo, senão acaba caindo no mesmo erro ali de Sword Art Online, onde você tem todo um objetivo que é apresentado para você em 3 episódios ali mais ou menos, e aí de repente esse objetivo ele é cortado e a gente começa a acompanhar uma história completamente diferente daqueles objetivos que foram apresentados ali. E por mais que talvez você fale, mas o tema da história é que você tem que aproveitar cada lugar como lar, independente de onde seja. Então, beleza, o Kirito e a Asuna, não lembro agora se era esse o nome dela, decidem que ali vai ser a casa deles e eles vão viver felizes ali, mesmo que eles estejam em um jogo, etc e tal. Só que você percebe que a história ela fica capenga em perder o seu objetivo principal, quando do nada eles têm que inventar que o boss final tá ali no andar que eles, porque é o líder da guild, enfim, todo um rolo que não tem absolutamente nada a ver com a história que foi apresentada lá no começo. Então beleza, você quer trabalhar esse tema? Trabalhe esse tema enquanto você desenvolve o que foi apresentado na história, porque é aquilo que o seu leitor está esperando. Então se você apresentou um contexto de guerra, trabalhe e resolva esse contexto de guerra, mesmo que o foco principal seja o romance, mas que esse romance sirva de alguma forma para desenvolver também aquele pano de fundo que foi apresentado. Fazer isso definitivamente não é algo fácil, mas é preciso ser feito, né? Para a história não ficar parecendo que ela simplesmente deu um alt tab e esqueceu o problema que ela mesma tinha contado na história, ou algo assim. Até porque são personagens muito importantes para a guerra, para que eles simplesmente possam, por exemplo, fugir ou algo assim. Se eles fossem guerreiros separados ali e tal, guerreiros menores, soldados rasos ali, tanto da tribo quanto do exército, ok, tudo bem, você pode focar ali, deixar a guerra como um plano de fundo, onde eles realmente... Caraca, minha cadeira desmontou aqui enquanto eu estava gravando. Enfim, onde eles podem simplesmente ignorar realmente a guerra, mas quando a gente está falando dos comandantes da guerra, beleza, talvez o príncipe João não seja necessariamente o comandante, mas seja o segundo ali, enfim, ele é muito importante para a situação de guerra. Então mesmo ele ser capturado, é uma situação que é preciso ser desenvolvida. Ele foi capturado ali, tem toda a questão de enviar gente para tentar libertar ele, de fazer negociação, de um monte de coisa que envolve ali, onde talvez até o contexto final da história seja, ela liberta ele e eles vão embora e fica por isso mesmo, eles vão ficar separados, mas a separação deles é pro bem maior ali das duas nações. Pode ser algo assim também, mas novamente, desenvolver o romance e desenvolver a guerra, porque ambos são importantes aí para a história que está sendo contada.